Olá, meus irmãos, Deus os abençoe no poderoso e eterno nome de nosso Senhor Jesus Cristo. É sempre uma honra para mim, quando chega essa hora para a nossa conversa, sempre nós estamos meditando ao redor da palavra de Deus para buscar a fé poderosa, essa fé de arrebatamento. Hoje eu quero falar sobre aquele grande amanhecer lá em Gênesis, quando Deus, pelo poder da palavra falada, falou e as águas se separaram, e logo o sol brilhou para trazer vida às sementes que estavam debaixo das águas. Isso é uma grande revelação, isso revela o segredo da vida eterna. Veja, Deus colocou dentro dos nossos corações uma semente eleita, uma semente predestinada, e essa semente, ela aguardava a luz. A luz é a palavra falada, a luz para iluminar essa semente dentro de nosso coração. E a palavra falada é o Evangelho, boas novas. E as boas novas é a vida que estava dentro da semente e que brota, que vem para fora quando ouve essa voz. Por isso, Bombrana, ele prega sobre a mensagem do arrebatamento e ele explica em São João capítulo 11, no episódio que envolveu Lázaro, que nesse episódio está o segredo. Veja, o poder da palavra falada, que chamou Lázaro, uma semente que estava morta dentro da sepultura. Veja, São João capítulo 11, verso 43. E tendo dito isso, clamou com grande voz. Essa grande voz é a voz de arcanjo. Veja, uma grande voz. Veja, Lázaro, sai para fora. E o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas, e o seu rosto envolto num lenço. Disse-lhe Jesus: desligai-o e deixai-o ir. Romana toma a mensagem ao nascer do sol para abrir esse grande mistério da voz de arcanjo. Veja, revelando-nos o sol como um tipo perfeito, revelando-nos o segredo da vida depois da morte. Veja, Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Então, nós temos algumas coisas importantes aqui nessa leitura que nós vamos destacar para simbolizar aquele grande amanhecer de Gênesis capítulo 1. A terra era sem forma e vazia. Havia caos sobre o abismo. Não havia vida, não havia alegria, não havia gozo, não havia nada. Veja, então Deus fala a palavra: haja luz. Essa foi a primeira luz que Deus criou, o Logos, o pilar de fogo. Veja, e ali estava ele agora, Deus manifestado em outra forma, o Verbo. Veja, logo ele cria as sementes. Gênesis 1, mas ainda a terra estava envolta em trevas. Logo ele cria o sol, e havia uma razão para ele criar o sol. É porque haviam sementes debaixo das águas que precisavam vir à vida. Deus tinha criado leis, veja, e elas tinham que funcionar de acordo com a sua palavra. Então, diz assim uma banda no parágrafo 21. O sol em particular, veja, esse dia quando o sol saiu, houve um tempo quando a terra esteve em completa escuridão. Ela estava sem forma e vazia. Estava toda coberta de água e em escuridão. Veja, estava numa atmosfera nublada e tenebrosa. Logo, o Espírito de Deus se moveu sobre as águas e disse: haja luz. Veja, um tipo perfeito de cada um de nós, filhos e filhas de Deus, que vivíamos num caos de religião, de idolatria, de pecado. Veja, vivendo uma vida triste, desolada, fria. Veja, uma completa confusão chamada Babilônia.
Até que um dia Deus disse, haja luz. Ou seja, ele fez com que o Evangelho, a palavra, o Filho, brilhasse. Veja, sobre nosso coração, onde estava essa semente eleita. Veja, Deus teve uma razão para fazer isso. Porquanto debaixo dessas águas haviam sementes que ele havia semeado e tinham que receber a luz do sol para poder viver. Agora compare isso com cada um de nós, que estávamos debaixo dessas águas sobre as quais está assentada a grande prostituta de Apocalipse 17. Tinha que haver uma saída do sol para atingir essas sementes eleitas que estavam sobre a terra. Veja, a primeira luz que houve neste mundo foi a palavra falada de Deus. Veja, a primeira luz que brilhou sobre a terra foi a palavra falada de Deus. Veja, ele disse, haja luz. E houve luz, a qual fez tornar as trevas em luz, para assim produzir uma criação de gozo e vida sobre a terra. Quem era essa luz? Jesus. Cristo. Ele é essa luz. Eu sou a luz do mundo. Vamos comparar isso com Lázaro. Veja, morto, sepultado, veja, num sepulcro frio, gelado. Sua família toda confusa, perplexa, triste, chorosa, porque Lázaro tinha partido. Veja, Lázaro, uma semente. Lá dentro da sepultura, trevas, escura. Veja, ele não podia ressuscitar. Ele não podia surgir do abismo sem que Jesus, o Verbo, a palavra, veja, a mesma de Gênesis, capítulo 1, se tornasse carne, o Verbo encarnado. Veja, a primeira coisa que Jesus fez para manifestar seu poder de ressurreição, para mostrar o segredo da vida depois da morte, foi pedir para as pessoas tirar a pedra. Eu pergunto a você, meu irmão e minha irmã, que pedra está agora na frente dos seus olhos que te impedem de ver a manifestação do poder de Deus, da ressurreição? Quando a pedra foi tirada, a luz natural entrou naquela sepultura escura, dentro daquele caos, na morte. Mas não só a luz natural entrou naquele sepulcro, logo a luz. E o que era a luz? A palavra falada. Veja, ele bradou com grande voz. Veja, isso é uma coisa extraordinária que nós temos que meditar nesta hora. Lázaro, venha para fora. Sem a palavra encarnada, o Logos, a palavra não poderia ser falada. A palavra tinha que ter um corpo para poder falar. Logo, a palavra é falada, específica, clara. Ela chamou a semente eleita. Essa que tem seu nome no livro da vida do Cordeiro. Lázaro, vem para fora. A segunda coisa muito importante, depois que a palavra é falada, e aquela semente morta germina, diz a Bíblia, o morto saiu. Ele sai da sepultura, um tipo de cada um de nós dentro de uma sepultura religiosa, mortos espiritualmente. Mas quando a luz do dia, a luz da era, a mensagem, a palavra feita carne, profetizou, veja, o poder da palavra falada. É isso que temos falado por muito tempo. Veja, o morto saiu. Um tipo de cada eleito que sai dessa sepultura religiosa. Levanta-te de entre os mortos. E a exemplo do sol lá em Gênesis, quando ele brilhou pela primeira vez, ele trouxe vida às sementes que estavam debaixo das águas. Quando essa mensagem profética, nos dias da vinda do Filho do Homem, quando o Filho brilhou aqui no tempo do fim, haveria luz no entardecer. As sementes germinaram. Veja, e a última coisa foi: desamarrem-no e deixem-no ir. Veja, muitos de nós saímos da sepultura, mas muitos vieram com as mãos e os pés amarrados, com um lenço, atando o seu rosto, fechando sua boca. Veja,
Se o Filho vos libertar verdadeiramente, sereis livres, disse Jesus. É por isso que ele provou que ele podia dar sua vida e reavê-la. Veja, ele disse, minhas palavras são espírito e vida. Essa mensagem poderosa tem trazido a vida para a semente eleita aqui no tempo do fim. Veja, ele tem nos vivificado com o mesmo espírito que levantou a ele diante dos mortos. A palavra, a luz. Veja, nele estava a vida e a vida era a luz dos homens. Jesus, o sol, vindo sobre a semente. Essa mensagem, sem ela, nós não poderíamos viver. Porque ela revelou, ela foi o molho movido. A palavra, veja, que mostrou o que estava nas Escrituras e esta palavra manifestada. Um pedaço no papel e outro pedaço na vida do profeta. Para brilhar sobre a semente eleita e nos fazer viver de acordo com Efésios 2. Jesus disse, chegaria a hora em que os mortos ouviriam a voz do Filho. Nós estávamos mortos, ouvimos a voz, a mensagem, a palavra, e hoje nós estamos ressuscitados e assentados em lugares celestiais em Cristo Jesus. Meu irmão, minha irmã, Deus te abençoe, Deus te guarde e até a próxima, se Deus quiser, no precioso nome de Jesus Cristo. Amém.